Oi, Rafael. Vamos lá. O povo israelita está agora lá dentro da Babilônia. O ano Mundi, eles entraram no ano mundo de 3.282, ficaram 70 anos, que vai dar em 3.352. 70 anos, né, dentro do cativeiro babilônico, que foi o período que o profeta Jeremias tinha anunciado que era a punição de Deus, que eles iam seguir lá. Marcos de história. No profeta Daniel, no capítulo 9 do profeta Daniel, o profeta vai ter uma profecia que vai dizer que 70 semanas estão estabelecidas para dar um fim no pecado da nação de Israel. Ou seja, 70 semanas Deus vai resolver o pecado da nação de Israel. Aí você fala, mas 70 semanas já passaram há muito tempo, né? Não está resolvido ainda, Deus esqueceu. Aí que é os problemas de tradução, né? Se você vai para o hebraico, Daniel 9, o que está dito, que são 70 Shavuot. O Shavuot são as semanas de anos, que são as mesmas semanas de anos que são estabelecidas para a contagem do ano jubileu. Então são 7 ciclos de 7 anos, são chamadas semanas de anos. Então, quando Deus está dizendo 70 semanas de anos estão estabelecidos para a redenção, né, do pecado de Israel, dar um fim nos pecados de Israel e trazer o Messias, e aí a comunicação no capítulo 9 é muito clara de que não tem como negar que depois dessas 70 semanas é o milênio na Terra. Ou seja, não, os pecados da nação de Israel não passam desse período. A partir desse período a redenção começa, né? Ou seja, o milênio começa. Então, essas 70 semanas enganam muito, né? Porque a tradução é 70 semanas, mas no original hebraico fica claro que são as semanas de anos, que são as mesmas semanas de anos usados para a contagem do ano jubileu. Ou seja, então, quando está falando 70 Shavuot, está falando 70 ciclos de semanas de jubileus, certo? Daí porque eu tenho muita convicção de dizer que são 70 jubileus que foi estabelecido lá em Daniel. Um detalhe, ele não diz quando começa a contagem, certo? Ele disse não diz quando começa a contagem, mas quando você plota 70 jubileus, a partir da entrada na Terra Prometida, e dá perto do ano 6.000, aí você começa a fazer muito cruzamento, porque tem profecia de Enoque, mas profecia de Enoque também, os livros lá de Enoque tem profecia de 10 semanas de 700 anos, 10 semanas de 700 anos para redimir completamente a humanidade, né? São 7.000 anos, né? Então, no livro de Enoque, a profecia é 10 semanas de 700 anos para redimir toda a humanidade. No livro de Daniel, a profecia é 70 semanas, 70 Shavuots, para acabar com o pecado da nação de Israel, né? Ou seja, para acabar com o pecado da nação de Israel e acabar com a praga que Deus jogou na Terra, né? Que a gente vive numa Terra subótima, né? Ou seja, a Terra de hoje não é a mesma Terra que Deus tinha para nós quando trouxe Adão e Eva no Éden, né? Tem um monte de coisa que existe que não deveria existir. E aí nas profecias messiânicas tem muita explicação disso, dizendo que, né, que quem viver menos de 100 anos vai ser considerado amaldiçoado,
O leão vai brincar com a criança sem ninguém ter medo, os animais, né, não vão se matar, quer dizer, vai ser aquele, é um mundo menos, como é que é a palavra? Inóspito, né? É um mundo mais fácil de habitar, que é o mundo, claramente, que é narrado pelos profetas, que é o mundo do milênio, né? Que é o mundo após a vinda do Messias. Então, esse mundo do milênio, que é após a vinda do Messias, ele começa após Israel pagar as suas contas, pagar o seu pecado. E quanto tempo está determinado por Deus para Israel pagar o seu pecado? 70 semanas de anos. 70 semanas, né? 70 Shavuot. Tem um texto lá no Pentateuco, lá na Torá, que Deus fica, parece repetitivo, porque Deus fica assim, né? Aí eu vou te fazer, se você não cumprir, eu vou multiplicar por 7 a tua pena. Se você não cumprir, eu multiplico por 7 de novo a sua pena. Se você não cumprir, eu multiplico por 7. Ele diz umas 7 vezes isso, vai multiplicar por 7 a pena. Vai multiplicar por 7 a pena. Então, aí depois, aquela punição de Jeremias de 70 anos na Babilônia, você junta com essas regras de Deus, de que ele vai multiplicar por 7 a pena, né? Se Israel não se dobrar, e aí você vê que, né, tem uma multiplicação absurda de anos. E aí é como se na profecia de Daniel Deus passou a régua. Diz, não, 70 Shavuots, 70 semanas de anos, profetizados para, né, cumprir e eliminar todo o seu pecado e trazer a justiça eterna. Ou seja, trazer a justiça eterna é depois de 70 Shavuots. É isso que está lá no profeta Daniel, no capítulo 9. É por isso que eu tenho muita convicção de dizer que são 70 jubileus. Né? E o cenário que esses 70 jubileus, a contagem deles começa na entrada na Terra Prometida, faz muito sentido, que é quando começou Deus mandou fazer a contagem dos anos jubileus. Bom, e, de novo, se contar o tempo da Terra, né, o tempo da humanidade, antes de entrar na Terra Prometida, mais 70 jubileus, vai dar coladinho nos 6.000 anos, que bate com as outras profecias, né, de Enoque, de que são 7.000 anos que estão reservados para a humanidade nessa Terra, né, antes da Nova Jerusalém, da Nova Terra, do Novo Mundo, depois dos 7.000 anos. Então, é isso.